Olá a todos. Vamos começar a live. Vamos ver se o pessoal já vai entrar. Tô ao vivo? Eu não tá aparecendo aqui pra mim. Opa! Olá pessoal, tudo bem? Para quem não conhece, meu nome é Rebeca Casagrande. Sou diretora e roteirista do Data Limite segundo Chico Xavier e do Despertar Data Limite. Oi todo mundo. Hoje eu vou estar batendo um papo bem legal com a Melissa Tobias, que é escritora do livro A Realidade de Madu. E eu tô aqui esperando ela entrar. Vamos ver se ela entra aqui. Olá, pessoal. Olá, Silmara. Vamos ver. Bem, só tô esperando a Melissa dar aqui o aceite aqui. Vamos ver. Oi, Raquel. Olá, Anderson. Tudo bem? Oi, Melissa, tudo bem? Tudo bem? Então tá bom. Você Oi, tá me chegou ouvindo para tudo. bem? Tá perfeito. Ah, que bom, que bom. Prazer te conhecer. Prazer Sou meu. fã do seu trabalho. Eu tive a oportunidade de ler seu livro em um dia e meio, olha, um tempo recorde, e adorei, achei simplesmente fantástico. Recomendo a Que legal. todos. Embora as pessoas só compartilharam aquela página, né, acho que 87, não sei, 83. 83, É. mas o livro é bom demais. Ele é um livro de ficção que aborda várias coisas, eu acho que, enfim, você que vai poder falar melhor, várias referências, né, de Uhum. várias coisas. E me conta um pouco, Melissa, como que começou essa trajetória de escritora? Então, eu sempre fui uma aluna mediana, assim, na escola, né? Porque eu sempre fui muito voada, assim, eu sempre fui não tinha foco, não prestava atenção, então eu nunca me imaginei escritora, né? Uhum. Aconteceu por um acaso. Eu tive um sonho que teve aquele sentimento bom, despertou um sentimento bom. Aí eu quis guardar aquela história para mim, para eu me lembrar daquela história. E daí, nessa que eu fui começar a escrever esse sonho, aí começou a ganhar vida os personagens, e eu mergulhei naquele mundo junto com a Madu, e eu não queria mais sair de lá. Queria ficar lá com ela, experimentando aquelas coisas que ela experimentava dentro da nave, vivendo naquele mundo. E daí, quando eu fui ver aquilo, que eu demorei para me tocar, nossa, isso pode virar uma obra literária. Quando que você teve esse sonho que você falou? Em 2013, eu tive o sonho e já comecei a escrever a história. E daí, ao escrever a história, eu fui me baseando, porque na época eu estudava muito naturologia, eu tinha formado em naturologia e especializada em Ayurveda, eu estava estudando Vedas, geometria sagrada, Kabbalah, eu estava estudando muito naquela época. Desde os meus 14 anos eu comecei a estudar holismo, mas naquela época eu estava muito focada nesses estudos, então eu fui me baseando em tudo aquilo que eu havia estudado, eu foi tendo base para escrever meu livro. Então eu coloquei muitas mensagens lá, em metáforas, né? Tem muita mensagem lá escondida no livro. Não, super legal. Até que você escreveu rápido, né? Se você teve esse sonho em 2013 e o livro foi publicado em 2014? Isso. Eu Ah, escrevi tá. muito rápido, assim, porque pelo menos eu, assim, quando eu escrevo um livro, primeiro eu escrevo a história toda e depois eu faço 4, 5 revisões que eu vou aprimorando, vou deixando a obra mais rebuscada, né? Então, assim, escrever todo sem revisão nenhuma foi assim em 20 minutos, 20 minutos, em 20 dias, 20 Ah, dias eu tá, escrevi. caramba. Depois o que demorou foi fazendo a revisão, né? Então foram uns 3 meses, talvez, Não, foi muito rápido. foi muito rápido. Aham. Porque a gente lançou o documentário do Data Limit foi em 2014. Então, Ah, eu acho que foi 2014. Então, acho que você escreveu até, talvez antes, até, talvez, não sei. E aí você colocou aquele trecho lá de 2019, foi, enfim, que você falou que uhum. foi por causa do documentário, mas
Você vê como que coisa, né? Uniu uma coisa com a outra, praticamente muito próximo a data da outra, né? E eu não acredito em coincidência. Como eu sou espírita Ah, com kardecista, eu sei certeza, que né? nada é por um acaso, né? Tudo Com tem um certeza. propósito de ser. E é interessante que só agora o meu livro está ganhando repercussão justamente numa época no qual a história se passa, né? É tudo muito, muito Às interessante. vezes na vida a gente fica triste, às vezes que uma porta não se abriu e, Aham. enfim, e só depois de alguns anos aquilo, enfim, se tornou algo que a gente gostaria que antes acontecesse, mas vai, acho que no seu tempo, né? Bem legal. Tudo acontece no tempo de Deus, verdade. E me Quando a fala uma gente acha. coisa. Quais que foram tuas referências? Eu sei que tem algumas referências, obviamente, espiritualistas e tal, mas eu digo, enfim, outras ali que eu vi que tinham orientais, alguma coisa assim. Tem bastante referência da geometria sagrada, da Kabbalah, dos Vedas, Espiritismo, lógico. E é interessante que todos esses saberes, eles convergem numa questão que é a transição planetária, que é o fim de um ciclo e início de um outro ciclo. Todos esses saberes se convergem nisso. E eles dão mais ou menos quando seria. Mas o Chico Xavier foi o único, o único que deu uma data cravada lá, deu dia, mês, ano certinho. E, e ele é uma pessoa extremamente, era uma pessoa assim, extremamente humilde, né? Com uma mediunidade assim, eu acredito que seja o É o melhor maior. médium que já tive, é o maior de todos. E muita prática, desenvolveu muito, então é um médico que eu confio muito no tudo que ele dizia, né? Então eu acreditei muito nessa data, e daí me baseei nessa data limite para decidir que seria 2020, porque o tempo, o tempo demora, as coisas demoram um pouquinho para acontecer, não é assim, 2019, pá, já vai começar o chacoalhão Exa- na humanidade. Demora um exatamente. tempinho para as coisas começarem a acontecer. Então, eu imaginei, 2020 é a data limite, então em 2020, 2019 é a data limite, então 2020 vai vir um chacoalhão, né, para a gente mudar. E, e daí por isso que eu decidi a data 2020, foi totalmente Ah, mas eu baseado acho no que você, de certa forma, quer dizer, não acho, não, eu tenho certeza que você foi intuída. É, embora até eu acho que eu vi uma live sua, não sei, que você falou que você não tinha uma mediunidade, né? Você não psicografou o é, livro, obviamente, mas de fato você tem uma intuição que talvez você nem perceba, né, ao escrever também. Eu aham, também tenho zero mediunidade, zero, 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 zero. aham, Só vai nas reuniões mediúnicas que eu só fico tipo, olhando, eu falo, nossa, não tenho nada. Mas até me identifiquei até numa live que eu vi sua, que você falou que, enfim, a arte acaba, de certa forma, tem essa é, intuição, né, para escrever algo, né, que a gente nem a imagina, área. né? E daí eu sempre gosto de deixar bem claro que a pessoa não pode pegar um livro de ficção, que é o meu livro, fazer uma leitura literal dele, que é o livro de Não, mas ficção. sabe o Tudo que eu fiquei pensando? não menosprezando a arte, né? A arte ela tem a verdade está lá, né? Atrás da mentira tem uma verdade, né? Está lá em metáforas, mas tem pessoas procurando meu livro como para ver previsão. O que será que vai Aham, acontecer? aham. Mas não pode, se você quer uma previsão, tem que buscar livros psicografados, livros que foram mensagens canalizadas, né, de médiums experientes, que são humildes, e não buscar essa previsão num livro de ficção, porque o livro de ficção é uma arte, e a arte, ela desperta a verdade de dentro para a gente, e ela vai mostrar aquilo que você precisa saber naquele exato momento da sua vida para te ajudar, né? Então, é assim que eu acho. Então, eu tenho essa preocupação, que algumas pessoas estão com medo. O número que eu coloquei, 13 bilhões de pessoas vão morrer. Ah, não. Estão achando assim, só vai morrer quem não tem amor no coração. Não pode fazer essa leitura literal, Aham. né? Tem pessoas maravilhosas
que estão falecendo por causa desse vírus, que serão os herdeiros da Terra. Sim. E esses 3 bilhões, eu acredito que seja talvez os que serão exilados, não sei, você não pode fazer, né, uma leitura Eu acho literal. que as pessoas, assim, a maioria que acredito que leram, entenderam, obviamente, que, enfim, era uma ficção e que não é aquele número cravado e tal. E você estava falando que é ficção, que a gente não tem que se basear. Eu lendo o teu livro, eu pensei uma coisa, me veio uma coisa. Se a gente for parar para analisar, Chico Xavier, que tem hoje, o número é 526 livros, porque depois que ele morreu, ele tinha na faixa de uns 450, por aí, eu não sei exato, tá? Só que depois ainda tem muita, ainda está sendo ainda lançado muitos livros, até pela editora Vinha de Luz, que é do Geraldinho, né? E desses livros que são de vários espíritos, vários deles são ficção, assim, ou é um romance, e que neles você consegue tirar algumas lições de como é o mundo espiritual, entendeu? Alguns detalhes, assim. Uhum. Então eu acho que foi muito legal o teu livro, porque se alguém me falasse que era um livro, sei lá, que alguém psicografou, eu ia falar, eu acho que sim, porque tem vários elementos que traz né, essas coisas, como que é, sei lá, uma abdução, um EQM, enfim, e traz como que é a vida lá, né? Enfim, então eu achei muito legal, assim, legal mesmo, assim, eu gostei muito. Mas é de E fontes, eu peguei essas ideias todas, foram de fontes que eu já lia, de mas não espiritismo, importa. Mas se você for mas ver, os filmes também são fontes, enfim. é, Eu não sei se foi o Geraldinho que me falou, que alguém acho que perguntou de Star Wars e para ele, alguma coisa assim, dessa diversidade enfim, de outros seres e tal. Ele falou, realmente o artista ele teve essa intuição dessa diversidade de outros seres. Então, achei. Você vê que a gente acha que não, mas tudo tem é. alguma coisa, né? Bem Está até legal. escrito na página 10 do meu livro, que a ficção científica tem o poder né, como que é, de prever o futuro, da premonição. Porque você viu, Star Trek também conseguiu adivinhar o uso de celular, de tablet, tem o desenho The Simpsons, que é famoso pelas suas premonições, né? Então isso acontece com o artista, né? Essa intuição, porque a gente, quando está no processo de criação, a gente entra num estado meio de meditação ativa, né? Então a gente consegue deixar que a alma se expresse. E a nossa alma, ela é sábia, ela sabe tudo. Então existem esses momentos de intuição mais, né? Que a alma fica mais inspirada Com e certeza. acaba. Eu, obviamente, eu não vou dar spoilers do seu livro, então eu pensei uma maneira como eu poderia abordar o seu livro sem revelar muita coisa, sem estragar, tipo, contar Tá, tudo, né? não tem problema. Então eu pensei, por exemplo, alguns tópicos essas entrelinhas aí que você coloca, do corpo humano ser limitado. Uhum. Em alguns questionamentos que eles falam da Madu, Madu, você tem um corpo muito limitado. Eu queria que você falasse um pouco disso, desses detalhes. É que isso se refere à realidade, né? A dimensão. A gente vive na terceira dimensão, por quê? Porque a gente está. Nós temos apenas 5 sentidos. Temos a mente, que coordena esses 5 sentidos, e é através desses 5 sentidos que a gente enxerga o mundo, que a gente vê a realidade. Então, a gente está na terceira dimensão porque a gente vê o mundo tridimensional e assim a gente tem a percepção de tempo, de espaço. E os alienígenas lá que têm contato com a Madu, eles já não estão mais na terceira dimensão, eles têm mais percepção além dos 5 sentidos, eles têm o timo, o sentido da pineal, né? Então eles têm outros sentidos. Então eles percebem a realidade deles como eles veem a realidade diferente da Madu, né?
Então, e tem alienígenas que têm 11 sentidos, tem outros que têm 7 sentidos, e a gente é chamado os 5 sentidos. Então, os alienígenas questionam isso, né? Que cada um enxerga a realidade conforme os sentidos que tem. E a gente só tem 5 sentidos porque tem que ir de acordo com a evolução, porque imagina a gente com... Porque quanto mais poder você tem, maior o tombo, né? Muita responsabilidade. Então, ainda bem que a gente não tem a pineal Sim. bem desenvolvida, porque iria ser um estrago danado fazendo mau uso desse sentido tão poderoso, né? Então, aí eu até explico isso através de uma caixa, como se a gente estivesse numa caixa fechada dentro de uma caixa escura, e para a gente enxergar o mundo lá fora tem 5 orifícios, mas você não olha pelo orifício, é um fiozinho que te manda mensagem, o que tem lá fora. É mais ou menos isso, como a gente vê o mundo, a realidade, né? Ou seja, nós somos completamente cegos. Não, com certeza. Você sabe que, não sei se você conhece o canal Afinal, Quem Somos Nós? Que é um canal de EQM. Não, Sei. Eu cheguei, que... olha, hoje eu entrei para conhecer hoje esse canal. Ah, é? Nossa, que coincidência. Que me falaram do canal hoje, que eu fui lá dar uma olhada. E até é engraçado que desse canal, quando eu fui escrever o Despertar, ele do nada assim, apareceu na minha timeline, enfim, do YouTube, um vídeo de EQM, né, até do Lucas que aparece, e aí eu conheci até mais profundamente EQM, porque eu sabia bem, assim, o básico, né? E um desses, uma das EQMs que são relatos, né? Não sei se chegou a ver, são vários relatos de várias pessoas. E um desses relatos é de um EQM de um cego. Então você vê. Ah, que Não, interessante. super interessante. Então, Eu você quero vê ver. que por exemplo, o nosso corpo limitado, né? E aí quando ele está passando essa experiência de quase morte nesse outro, né? Nesse plano astral, ele já não tem enfim, essa limitação do corpo dele, enfim, em razão da deficiência dele, né? Então, muito interessante, indico a todos até assistirem também, é muito legal. Por isso até que eu falei, vou perguntar essa linha de corpo limitado, porque tem muita coisa, assim, muita coisa, de experiência até de extraterrestres e tal, em que a pessoa tem um campo maior de lembrança, de um monte de coisa, né? Bem E tem interessante. muitos textos antigos, né? Muitos saberes antigos que falam quando a gente está para mudar de dimensão, está na terceira dimensão. Quando algum outro sentido começa a ser aflorado, que a gente vai mudar, por exemplo, a quarta dimensão, isso assusta muito, causa muito medo, porque você começa a ver coisas que você não via, você começa a ver cores que você não consegue entender, né? Formas que você não consegue compreender, porque você não tinha nenhuma base para fazer uma analogia do que poderia ser. E isso é muito assustador. Tem até os índios que falam, quando isso acontece, você precisa fechar o olho, começar a meditar, para não entrar de uma vez nessa de uma realidade para outra, porque assusta muito, é muito diferente, né? E isso deve Com acontecer com certeza. deficiente visual, né? Que de repente começar a enxergar deve ser bem confuso para ele, até ele começar a compreender aquilo que ele está vendo, né? Com certeza. É uma outra. Quer dizer, na verdade, lembrar, né? Se você for pensar, né? Lembrar tudo isso, né? Isso. Você já teve alguma experiência com algum extraterrestre, alguma coisa assim? Ou só pesquisa mesmo? Não, eu queria muito. Eu sou fascinada por ufologia, por ficção científica que tem histórias de alienígena e androides. Eu sou fascinada, mas eu sou muito pé no chão. E ainda bem, eu não tenho mediunidade e nem quero ter. Eu não quero desenvolver isso ainda. Eu não acho ainda que eu teria responsabilidade e espiritualidade suficiente para lidar com tal coisa, entendeu? Eu acho que tudo vem no momento certo. E então eu nunca tive nenhum contato com extraterrestre e
Eu Mas eu penso acho. da mesma forma até que você. Eu acho que cada um tem, enfim, seu campo um pouco maior, né? Alguns Aham. médiums acabam nascendo com esse campo de mediunidade bem aflorado, que acaba até sendo uma missão da vida dele, enfim. Mas eu admiro, mas eu prefiro só mais ter desenvolvido mais essa intuição mesmo, assim, eu me identifiquei bastante no que você falou, realmente. Eu E sou muito falando, curiosa, então, assim, eu já, desde os 14 anos que eu pratico meditação, então já aconteceu, assim, tipo, de eu querer sair do corpo e visitar uma mente no astral. Aí, mas eu acho que é tudo coisa da minha cabeça. Eu imaginava eu do futuro vindo até mim e falando, não, para, não faz isso, que você não pode fazer isso sem proteção espiritual, você está fazendo uma grande besteira, isso já aconteceu. Eu meditar e imaginar eu do futuro falando, para, não faz isso. Você nunca pode sair do corpo sem proteção espiritual, você está fazendo tudo errado, não faz isso. Se você não sabe fazer direito, não faça. Levei um puxão de orelha de mim mesma. não, você tem Então, total razão. coisa de meditação às vezes já aconteceu comigo, mas eu acho que às vezes é tudo imaginação da minha cabeça, sabe? E é intuitiva, deu mesma, né? Não, Me pode ser que podar, algumas coisas daí, alguma coisa você filtrar que talvez seja realidade ou não, não sei. Mas o é, que você acha? Eu não sei se. Que no documentário eu não abordei tanto isso, mas eu acho que provavelmente você já deve ter visto. ah, que isso foi uma confissão até do Chico para o Geraldinho, que, enfim, depois da data limite e tal, que a gente ia entrar numa nova era, e que uhum, posteriormente a gente teria aparelhos de comunicação como com a esfera desencarnada. Então, é como se a uhum. gente, sem querer, tivesse uma televisão ou um celular, enfim, e que tivesse o contato com o mundo, enfim, espiritual, outra realidade, enfim. O que você acha disso que possa acontecer? Eu imagino isso acontecendo, sim, mas não tão cedo, né? Ah, Assim não, eu como também acho eles que falam ele também fala que que é vão ter mais para contato com 2050, extraterrestres. por aí. Mas eu imagino isso acontecendo e a ciência só vai começar a dar realmente um salto grande quando os cientistas começarem a ver, porque não é só a matéria, quando começarem, né, a compreender a ressonância magnética, o eletromagnetismo, a espiritualidade, quando começar a ter uma visão holística do mundo, né, que não é só matéria, não é só. Aí vai ter um avanço muito grande. E, mas As eu não vejo isso pessoas acontecendo tão cedo. com certeza. As pessoas, algumas pessoas, né? Eu acredito que a grande maioria entendeu. Acharam que tudo ia acontecer em 2019, que elas esqueceram do a partir de 2019, não em É. 2019. E, obviamente, tudo é uma escada, né? Que demanda Aham. tempo. A ciência que vai. O próprio Chico Xavier no Pinga Fogo, ele fala que a ciência que iria descortinar toda essa realidade. Então, realmente, aos poucos, né? Não, ó, vai descer, e, enfim, uma nave. Isso até pode ser que aconteça, mas bem aos poucos para não chocar uma população inteira, né? Eu acredito que quando vier uma nave assim, a gente não vai ser surpresa para ninguém, já vai estar todo mundo meio que esperando. E eles só vão vir quando a humanidade já tiver despertado o próprio mestre dentro dela, porque eles não podem estragar a nossa evolução, né? A gente não pode usar muleta espiritual. E se eles vierem agora, é isso que a humanidade vai fazer, vai usar eles como muleta espiritual. Em vez de despertar a verdade de dentro da gente, a gente vai querer ficar seguindo eles como se fossem deuses, né? Então, e isso Acho que você também está fala bem isso no longe de livro, né? acontecer. Gostei que, mais ou É, menos, no final você fala que e daí eu peguei para do não espiritismo. endeusar, né? É, isso. Não endeusar esses seres que também estão numa escala evolutiva, né? Também, Enfim. e essa comunicação também, que você falou, comunicação, um aparelho que se comunica com além. A gente só vai ser capaz isso só vai vir até a gente a partir do momento que a gente aprender, com o quê? Com a perda da memória, a gente aprender o desapego.
não ter mais medo da morte. Por que, que a gente perdeu a memória? Porque a gente precisa ter aprender isso, essa experiência. A gente precisa aprender desapego e não ter medo da morte. Compreender que a vida é eterna, que a consciência continua. Quando a gente conseguir compreender isso, rapidinho vai vir essa tecnologia aí para a gente se comunicar com a Eu lei. acho que aos poucos as pessoas estão mais abertas para. Eu vejo até dos comentários dos dois documentários, eu vejo de pessoas que são de religiões que acreditam que, enfim, que são tudo demônios e tudo tal, e elas, pô, assisti e me despertou para outras coisas e tal. Então eu tô achando que as pessoas, pelo menos aqui no Brasil, né, não sei lá fora, porque tem alguns lugares lá fora que o pessoal não é tão espiritualizado, mas acho que é um processo, aos poucos as pessoas vão se convencendo com as evidências. Eu acho que EQM acho que é uma das maiores evidências que, né, de vida pós-morte, tirando o aspecto religioso, eu não vou me convencer por causa de uma psicografia, entendeu? Uma pessoa que não acredita em espiritualidade, ela nunca vai ler um livro, né? Então, mas talvez um relato de um médico que fala do paciente dele, que passou por um EQM, viu a sala, enfim, contou um monte de coisa, ele já fala, então pode ser que isso, tudo esse pessoal doido está falando é verdade, né? No Kabbalah, explica que existe 3 tipos de fé, que é a fé abaixo da razão, a fé com razão e a fé acima da razão. A gente tem que tentar atingir essa fé acima da razão. A fé abaixo da razão é isso que você falou, é acreditar porque alguém disse, sem nenhuma prova por trás, você acreditar por acreditar porque porque ele lhe convém acreditar. Você gostaria, então você acaba acreditando. A fé com razão é isso, você ter um embasamento científico, algo que prove, então você acaba acreditando porque tem provas, tem fatos, tem evidências, tem as pessoas que vêm e pode falar que aconteceu. E a fé acima da razão é quando você desperta a verdade dentro de você, né? Através do autoconhecimento, você adquire uma conexão com o todo e daí você acredita porque aquela verdade vem de dentro para fora. Essa é a fé acima da razão. E é aí que devemos chegar. Esse é o nosso propósito, ser preenchido de amor para que desperte a verdade dentro da gente, né? E é isso que a gente tem que buscar nesse momento, o autoconhecimento, esse preenchimento de amor, porque quando a gente se preenche de amor próprio, explode de amor ao nosso redor, né? A gente transborda amor ao nosso redor. E é exatamente por isso que a gente está levando esse chacoalhão agora, porque está na hora de mudar, está na hora da sociedade rever conceitos, né? Está na hora da gente fazer essas mudanças. Que a Com mudança começa dentro da certeza. gente. Eu acho que as pessoas estavam andando num piloto automático e não olhando, enfim, tantas coisas que a gente faz de errado, obviamente. Estava lendo um dia desses falando que até 2050, 99% das aves marítimas vão ter ingerido algum plástico. Gente, a culpa é nossa, não é do fulano, não é nossa. Então, assim, é uma coisa para a gente pensar em diversos assuntos, ecológico, desmatamento, tanto o interno, que é o principal, né? Porque você não pode ser uma pessoa egoísta, não achar que só você vive no mundo e ser completamente consequente nos seus atos, né? Então, é um despertar de tudo aí, né? Um chacoalhão. Eu acho que a gente ficando em casa, a gente repensa tudo, nossa vida, né? Não tem como a gente não ficar mais emotivo, né? Para tudo isso aí. A mudança começa dentro da gente, né? A realidade, a forma como você vê o mundo, a realidade, é como você vê o mundo, começa dentro da gente. Então, a partir do momento que você muda, o mundo ao seu redor vai mudar. Com certeza. Gente, vocês estão perguntando várias coisas, e aí a gente vai conversando e a gente já perde o foco, assim, peraí, vocês têm algumas perguntas para fazerem? Aí vocês podem perguntar aqui, que a gente vai tentar responder, tá? Enquanto isso, vamos só falando mais um pouquinho aqui do livro. Você fala também
da alimentação, né, da Madu, que, enfim, não comia nada de origem animal. Isso eu achei bem legal. A Madu, ela, antes mesmo de ser abduzida, né, ela achava crueldade demais ser alimentada a vida de animais. E isso é uma tendência muito. Isso com certeza vai acontecer também, né? A humanidade vai deixar de consumir carne de animais nesse novo mundo que está aí para surgir. Isso não vai mais acontecer. Você vê que Alimentar da morte. em um dos livros de Chico Xavier, nas Novas Mensagens de Humberto de Campos, ele visita Marte, né? Bem curto até esse trecho, e ele fala que o problema de alimentação lá já foi resolvido e já foi dispensável a digestão de vísceras de cadáveres de seus irmãos inferiores. Então você vê, você abordou isso no livro e ela vai se conectando com várias outras coisas, né? Aham. Bem interessante. Pessoal, alguém perguntou se você leu o Cable. Eu não consegui pegar o nome do livro. Deixa eu tentar ver aqui. Cableation. Veja aqui, Fernando Felizola. Não sei se você consegue ver as perguntas. Não Não leu. consigo ver. Perguntaram para Rápido. você de onde você tirou a referência do nome Madhu. Madhu é um nome em sânscrito. Madhu significa mel. Em Ayurveda, mel é uma substância altamente curativa, uma substância dos deuses. Então, mel em Ayurveda diz que quem trouxe os mel foram as abelhas no planeta, foram os deuses para produzir o mel para curar a humanidade. Então, Madhu significa mel. É uma substância curativa em Ayurveda. Bem legal. E, né, enfim, o mel, as abelhas Sânscrito, são... Sânscrito é um idioma muito interessante, porque é um idioma cantado, né? E ele emite uma ressonância magnética com o mesmo comprimento de onda do objeto que ele está se referindo. Então, quando você fala Madhu, ele tem uma ressonância magnética com comprimento de onda idêntico ao comprimento de onda da ressonância, como faz a ressonância da propriedade mel. Então, ele é um idioma matemático, universal. Então, por isso que eu usei bastante palavras em sânscrito no livro. Não, muito legal. Nossa, por isso que eu falei que talvez você não achou que você não foi intuída, mas com certeza você foi. Embora você tenha essa bagagem de pesquisa, mas sempre tem um soprozinho aí, né? Olha, o pessoal tá falando, li seu livro com lágrimas nos olhos, bem legal. Como que você vê toda essa repercussão do livro? Do nada, tipo, pum, foi um boom que aconteceu esse ano para você. Como você Foi uma enxerga tudo grande isso? surpresa, porque já era uma página virada, né? Uhum. Eu já tinha tido que eu apostei muito grande no livro, porque eu sentia que ele precisava ser publicado, que ia ser algo especial, eu sentia isso. E daí foi um grande fracasso, porque eu não era popular, nunca fui popular. Eu tinha pouquíssimos seguidores em redes sociais, porque eu nunca me importei por seguidores. Então, minha autoimagem não era popular, então não vendi nada. Então, foi um tremendo fracasso. Eu fiquei bem chateada, uma página virada. E daí, de repente, bum, né? Acontece isso, eu fiquei bem surpresa. Eu fiquei preocupada para eu não cair em vaidade. Me conectei ainda mais com a fonte primordial de amor, que é como eu chamo Deus. Me conectei ainda mais com a fonte, né, pedindo para que me mantenha o pé no chão, para que eu não caia na vaidade, né, para que eu não me perca na vaidade. E foi uma surpresa grande, e eu sou muito grata pela confiança que a fonte me deu, né, de escrever um livro que eu estou vendo pelos comentários que está ajudando muitas pessoas, está ajudando elas a se despertarem, a buscar alguma coisa. Cada um está entendendo a sua maneira, aquilo que precisa ser entendido para ajudar a pessoa nesse momento.
Então é isso. Eu fiquei bem surpresa. Eu não tinha nem lembrava que tinha escrito aquele trecho de quando ele ia virar em 2020. Eu vi, muita gente marcou o data limite depois que você publicou aquele vídeo falando que você tinha visto o documentário e tal. E eu Aham. achando que era falso, porque eu sou muito chata com fonte, né? Então eu pensava, ela previu, tá, né? Tipo, eu nem tava sabendo de nada, né? E aí, quando eu fui ver mesmo toda a história e vi, eu falei, gente, não, demais, assim, você falando com toda a humildade, assim, eu nem tinha lembrado que tinha escrito aquela página, eu achei brilhante, realmente. Excelente. Gente, mas você vê, as coisas elas vão se conectando. Quando eu comecei o primeiro Data Limite, eu também achei que ninguém fosse assistir. Eu achei que ninguém fosse assistir, mas eu falei, será que alguém vai assistir? Porque eu nunca tinha feito documentário, então você fica pensando, será que eu tô todo esse tempo, sem contar o dinheiro, né? Porque a gente fez Uhum. várias viagens, foi para o Rio de Janeiro, foi para Minas, foi para Curitiba, foi Investimento também, grande. foi Gastaram alto. também para Uhum. o Canadá, entrevistar o ministro de Defesa lá. Então, você faz, né? Mas exatamente o que você falou, como se fosse um desabafo. Eu acho que isso é um material que as pessoas precisam, né, ver, né? Uhum. Eu achei bem legal disso, que você nem esperava, mas fez, é isso que é o importante. Não se preocupar muito o que as pessoas vão pensar ou não, se tem seguidor, se não tem. Você simplesmente fez. Então, isso eu acho bem legal. Uhum. Mais perguntas, pessoal? Eu acho que eu Tem vim uma pessoa perguntar. aí que perguntou se a Madu é uma espécie de salvadora. Não, a Madu somos todos nós. A Madu representa todo ser humano. Nós somos os nossos próprios salvadores. Todos nós vamos salvar o planeta Terra. Temos que criar uma nova realidade. A nave intergaláctica, onde ela vai ser confinada, é a quarentena, vamos supor. Então, todos nós vamos ter que passar pelo que a Madu passou, que é em busca do autoconhecimento, se livrar de desapegar, para se livrar dos medos. Para quê? Para despertar, para expandir a consciência e criar uma nova realidade. Então, todos nós somos Madus, todos nós somos salvadores nesse sentido. Então, Acho que a pessoa perguntou como posso ter certeza de uma abdução. Passei por uma experiência muito louca, acredito que tinha sido abduzido. Eu acho que você poderia talvez procurar uma pessoa que faça hipnose, mas uma pessoa boa que faça hipnose. Tem, acho que a Guida Moura, que acho que faz hipnose, né, mais nessa linha, e ela pode estar te auxiliando. As pessoas têm que ter realmente esse pé atrás de não acreditar em tudo, que é exatamente o que você aham. falou, de colocar sempre a razão do que querer acreditar do fantástico, porque realmente tem muita Só gente um que médium muito experiente é que consegue separar o que a mente dele está imaginando do que é realmente algo espiritual, assim. Só um médium muito experiente. Eu até fiquei sabendo recentemente que até Chico Xavier, que é o top das galáxias em mediunidade, o, 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 o guia espiritual dele falou, ficou 2 anos fazendo, né, escrevendo livros, 2 primeiros anos, psicografando. O Emanuel chegou para ele e falou, joga tudo isso fora, isso foi só treino, não vale de nada. você Imagina, ele vê. ficou 2 anos, Nossa. então não dá para a gente acreditar em tudo aquilo que Não, o tem. próprio médium ele pode estar sendo, de certa forma, obsidiado, né? Gente, tem na Pode estar sendo internet, enganado, tem na internet umas pessoas, eu não sei o que acontece, que elas simplesmente, elas postam um vídeo como se fosse uma suposta psicofonia de Chico Xavier. E Chico Xavier já Ah, tinha deixado claro que ele não ia fazer isso. Que ele não iria ditar nenhuma mensagem, não ia incorporar em nenhum médio, no máximo ia fazer ele tinha dado um código secreto e tal para algumas 3 pessoas, mas que de fato ele não ia fazer isso. E na internet tem várias pessoas e vários médiums que fazem isso. Eu falei, gente,
Mas que loucura. Às vezes não é nem que o médium seja uma pessoa mau caráter, mas é Não, que talvez ela. ele acredita que realmente Exatamente. teve, né? Às vezes não pode Exatamente. julgar, né? Às vezes É, ele realmente acredita. ele Então, realmente. Então eu acho que, enfim, eu acho que uma dica que de tudo que eu vi, de conhecer alguns médiums e tal, e um monte de coisa, é ter sempre esse pé na razão e ter uma linha que nem acho que Kardec falava. Você tem que não olhar o médium, mas olhar a mensagem que está, o conteúdo da mensagem, principalmente se você receber um dia uma psicografia. Porque de fato você pode estar sendo enganado, entendeu? É ruim, né? Mas a gente tem que ter essa na precaução, né? dúvida, pensa assim, aquela mensagem te deixou com esperança, com um sentimento bom, despertou amor dentro de você? Ótimo, então é verdade, porque a verdade está no amor. Aquela mensagem te deixou um pouco angustiado, te deixou triste, te deixou com alguma coisa meio ruim, então desconsidere, melhor não acredita. Porque a verdade está no amor, na fonte primordial é o amor, então a verdade está no amor, na esperança, na paz, aí é que está a verdade. Então a gente tem que perceber, assim, aquilo está me trazendo coisa boa, está me fazendo bem, ótimo, agora está te deixando para baixo, te deixou angustiado, com medo, então, né? Então Já toma começa a cuidado. desconfiar, já, né? Exatamente. É. Não é fácil, gente. Realmente não é uma coisa muito fácil. Mas é um exercício que a gente tem que fazer mesmo, assim, não O sempre colocar a pensamento razão. correto. É. É. A Peraí. Ayurveda fala muito da gente sobre o discernimento correto, como que a gente adquire o discernimento correto, pra não cair nessas armadilhas. Eu acho que o Denis mandou mensagem privada falando o que a gente acha do avanço da hibridade de homem e máquina. Ah, eu sou Bem, fascinada por esse assunto. Tanto que no meu próximo livro, eu já escrevi um livro há 4 anos atrás, né? Ele estava na gaveta. E agora a Novo Século se interessou em publicar. Chama 3.338, A Revolução Cibernética. E fala de um futuro, em 3000, né? No ano 3000, um futuro bem distante, onde os humanos, assim como nós somos, deixaram de existir. A consciência humana, ela é transferida para um corpo, tipo, como se fosse um ciborgue, só que muito mais evoluído, que ele é conectado com uma espécie de internet, e além de ser conectado com a internet, ele é integrado a uma inteligência artificial. Então, é assim, um, um, um humano muito mais evoluído do que nós, só tem consciência humana, né? O corpo é androide. Eu sou fascinada por esse assunto e eu acho que isso vai acontecer, sim, no futuro bem distante vai acontecer. Tem um filme. Não, tem uma série na Netflix. Agora eu não tô conseguindo lembrar o nome da série. Ai, The caramba. Human tem uma série, Não. eu não, e é bem interessante, eu não sei de que origem que é, mas não é americana. É, The Human é uma série que fala não é esse sobre nome. Fala. Android, singularidade tecnológica, inteligência artificial, mas aí eles começam a adquirir singularidade, ou seja, consciência. Alguém. Filme Mother, alguém colocou aí o nome Mother, eu já assisti esse filme também, bem legal. Peraí. Alguém escreveu assim. Eu tenho muitas perguntas, gente. Peraí. Vamos tentar ver tudo. Felipe, você acha que a pandemia durará 2 anos, assim como no livro? E aí, Elisa, o que você acha? Vai durar 2 anos? Não sei, não sou médium. Eu espero que não, né? Eu espero que não. Eu Ah, acho que não. Mas é assim, porque assim, a pandemia, a sociedade está doente e ela está somatizando, né? Está somatizando essa doença na fisicalidade. Então a pandemia é psicossomática, como eu falo, um vírus psicossomático. Então, se a gente aproveitar esse momento, esse chacoalhão para mudar, para fazer as mudanças propostas que devem ser feitas, aí a gente vai sair disso quanto antes. Agora, se a gente voltar naquela rotina, tudo como era antes, pode vir uma outra onda ainda pior de pandemia, porque a mudança tem que acontecer, é inevitável e vai ser.
por amor ou por dor, mas a mudança vai acontecer. Então, depende de nós quanto tempo esse caos vai durar, né? Mas eu acredito que não vai ser 2 anos, não, tomara. Não, tomara. Você sabe que no próprio programa do Pinga Fogo, quando o Chico fala que a Terra, alguém pergunta para ele no programa quando que ela passaria de expiação e provas para um planeta regenerado. Não que o regenerado seja perfeito, tá? Só deixar claro isso para as pessoas. E ele fala que por volta de 2057 e que seria uma tarefa árdua e uma construção de uma nova sociedade. Então, você vê como as coisas vão se conectando, né? Porque realmente teve que acontecer uma pandemia como essa para a gente tentar ver como a gente vai construir uma nova sociedade, né? Vai começar a rever, mudar. né? E exatamente. Porque você pensa, 37 anos é muito pouco tempo, até 2057. Não que vai estar perfeito, gente, mas em que a maioria vai ser um pouco, vai estar dando um pulozinho de evolução. E aí, talvez, com o nosso contato com seres, enfim, de outros planetas aí, tomara, né? Tomara que a gente seja merecedor disso, né? Eu gostaria muito de estar viva para ver isso. Mas desencarnado você também vai estar vendo também, né? Se você for parar pra pensar, né? Você vai ver de qualquer jeito. Experimentando aqui, eu acho mais interessante. Com certeza. Uma cegueira, de repente, ver Nossa, acho que ia ser algo até extraordinário. Eu perguntei até pro Geraldinho, você acha que vai vir nave mesmo, assim? Ele falou assim, o Chico me confidenciou que ia descer naves. Eu falei, uau, eu fiquei até muito surpresa, achei que fosse uma coisa que seria até talvez nessa linha de aparelho, de seres desencarnados que nem a gente falou. Mas ele fala que vai ter mesmo, então, se Chico falou, tá falado, porque, olha, eu acredito. Realmente ele provou já que várias e várias coisas se concretizaram do que ele falou. Vamos ver mais algumas perguntinhas. Peraí, deixa eu ver só a oração para a gente não se perder. Tá. Vocês já se perguntam, vamos ver aqui. Você pode ler, tá? Se achar alguma pergunta aí. Inclusive, eu tenho uma história interessante sobre Chico Xavier. Pode falar. Tem uma pessoa lá da cidade que eu morava, que eu nasci, que perdeu o filho. O filho dela tinha 18 anos, da mesma idade que eu, mas eu nunca fui amiga do filho dele. Naquela cidade pequena, todo mundo se conhece. Eu conhecia de vista, assim, mas eu não conhecia. E ela, muito desesperada, foi procurar o Chico Xavier para ele escrever psicografar a mensagem do filho. E daí ela voltou com uma mensagem do filho dela. E daí ela levou essa carta para minha mãe falando para ela, olha, nessa carta ele fala que é para eu dar esse Buda que ele tem guardado para sua filha. Aí minha mãe achou estranho e me entregou o Buda. E eu não contava para ninguém que eu estava estudando budismo na época. Minha mãe católica, eu fiquei com medo dela ficar chateada, tá mudando de religião. E eu estava estudando muito budismo naquela época. E numa carta de um garoto que eu nem conhecia, pediu para me dar um Buda na época que eu estava estudando budismo. Eu tenho o Buda guardado até hoje com muito carinho, grandão, branco. Nossa, que bacana, né? Você vê que coisa, né? Nossa. Tantas histórias de Chico Xavier, meu Deus. Se fosse colocar todo mundo que teve uma experiência extraordinária com ele, nossa. Histórias incríveis. Essa pergunta é legal. Melissa, você já pensou em fazer um filme baseado no livro? Ai, quem me dera se tivesse esse poder, não depende de mim. Mas ficaria um filme muito top, bem diferente, né, de tudo que foi produzido. Muita gente fala isso, muita gente comenta sobre filme. Eu vejo, assim, que produzir um filme desse, como tem muito, que é algo que vai ter que ter muito, muito, muito efeito, é algo muito caro.
Uhum. para a realidade talvez brasileira, no sentido de retorno de, como é que se diz? Bilheteria. Porque é uma coisa cara, você talvez não tenha uma bilheteria que te retorne, talvez um livro, quer dizer, um livro, um filme para que um investimento aí de, sei lá, vamos Muito. chutar. Acho que Nosso Lar teve, eles que gastaram, eu não sei se um ou dois, mas eu tô com esse número na cabeça, acho que uns 20 milhões. E de bilheteria, acho que eles até conseguiram tal, mas não sei se chegou a atingir. É que como tem a lei Rouanet, eles já, teoricamente, já foi pago para todo mundo, entendeu? Então, o que vem de bilheteria é lucro, praticamente. Agora, talvez nesse filme, que teria que ter mais efeito ainda, não sei, acho que ficaria muito mais. Assim, Muito caro. Teria que ser Porque uma coisa é uma. hollywoodiana mesmo, estúdios. Quem sabe? A gente nunca sabe, né? Pode ser que algum americano tenha vontade de fazer seu livro, o seu filme, quer dizer. Mas legal, né? Vamos ver mais alguma perguntinha aqui. Como está a repercussão fora do Brasil? Tem muita gente, muito mexicano, querendo o livro, bastante. Pessoal da América do Sul, é, do México, da Argentina, do Chile, da Guatemala, tem muita procura. E a editora já está buscando uma editora lá fora que publique em espanhol. É legal, né? Tá tendo essa repercussão, né? Internacional, né? Isso, eu Uhum. acho que as pessoas são até mais espiritualizadas, né, no México e tal, comparando nos outros países, assim, México, eu acho que realmente faz todo sentido. Ah, é esse filme, essa série que eu acho que a Cris Corrêa falou, Altered Carbons, acho que é essa série que eu te falei. Ah, já assisti também. Boa. Eu acho que no Netflix tudo que tem de ficção científica eu já assisti. Você já viu, Melissa, aquele, não é ficção, mas é bem legal, é meio que uma comédia, que você até pode achar que seja meio besterol, mas eu achei muito legal, a série que chama The Good Place, Ah, tá. não Eu sei se você já assisti alguns viu. episódios. Aham. Ela, embora seja até mais de humor, assim, mas o final da temporada, assim, ela tem uma lição, assim, tão fantástica. Um dia que você tiver a oportunidade de Ah, ver até tô a quarta curiosa. temporada, ele te dá uma puta lição dessa coisa de eternidade e tal. Bem, bem legal. Vamos Eu ver vou mais pular lá alguns. pro quarto. Se quiser ler alguma Vamos. pergunta, Ai. alguém pergunta se ele vai ser traduzido para inglês também. A editora está correndo atrás. Ah, tem E, que traduzir. Põe isso aí tudo para é, tudo, para todas as mas línguas. a Alguém prioridade vai. é espanhol, porque tem a procura bastante de pessoas que falam o idioma espanhol. Então a prioridade de início é essa. O Roger perguntou: há risco ainda de uma guerra e pôr em xeque a data limite? Olha, quem fala até isso é o Geraldinho, e que ele fala que não, que é muito improvável de acontecer uma guerra bélica, que era essa a preocupação maior de Chico Xavier, que era esse armamento nuclear. Eu acho que, e aí é a minha opinião, tá? Sempre a gente tem que ter um pezinho assim de precaução, mas eu acho que existe um pequeno risco, mas eu acho que bem pequeno, né? Eu acho que nada é à toa. Eu acho que talvez seja pequeno, talvez esse risco. A gente tem vários, eu acho que agora o mundo vai se preocupar tanto no lado econômico depois de toda essa pandemia que eu não sei se eles vão Uhum. estar financiando tanto esses exércitos, enfim, em tantos lugares, pelo Sim, menos por agora, né? o mundo esteja mais unido, né? Pelo Não, menos. com certeza. Vamos ver mais aqui. O pessoal falou, acho que teria muita bilheteria, acho que está falando do filme, né? Vamos ver mais aqui. Bem, pessoal,
A gente tem mais nossos... Melissa, você é a bruxa da nova era do bem. Ah, que bonitinho. Foi o Cícero que falou isso. Vocês duas são espíritas? Eu sou espiritualista, não gosto de um rótulo, né? E você, Melissa? Eu também. Eu não, eu estudo um pouco, eu estudo espiritismo kardecista, Kabbalah, budismo bastante, pratico meditação que eu aprendi no budismo, mas nenhuma religião assim mas eu pratico bastante religião, oração. Que eu acho que eu vi muitos centros espiritualistas quando a gente começou a fazer a divulgação do Data Limite, assim, porque no começo era engraçado, né? As pessoas tinham, os centros mais kardecistas tinham receio do Data Limite. Porque olha que loucura, né? Você vê que no próprio livro, o segundo livro de Chico Xavier, ele fala, Cartas de uma Morta, que é da mãe dele, a mãe dele fala dos seres em Marte, em Saturno, enfim, dos extraterrestres, assim como milhões de outros livros dele. E esse pessoal mais tradicional do espiritismo, eles, coisa aí de extraterrestre. E eu falei, gente, mas como assim? Então, no começo da divulgação, a gente foi muito em centro espiritualista mesmo, assim, de tipo, assim, com várias coisas, e budismo dentro do centro, sabe, assim, foto de Buda no centro, e eu achei muito legal, né, uma união de tudo, né, ver o que... A Umbanda também é legal, que tem a união de tudo também. A Umbanda tem espiritismo, tem de tudo na Umbanda. É muito legal, eu gosto muito da Umbanda. É legal, eu acho que a gente tem que beber a fonte de várias linhas de pensamento para a gente poder saber o que... E sem contar que às vezes o que é aquela prática faz tem uma bem pessoa para a que perguntou pessoa. sobre o que seria a terceira realidade, como que eu vejo a terceira realidade. Quem viu a terceira realidade foi o Drunvalo Melquisedeque. Eu peguei essa ideia do livro dele, o antigo Segredo da Flor da Vida, onde ele fala dessa terceira realidade. Aí ele explica, é uma longa história, talvez. Eu até faço um vídeo explicando, mas a terceira realidade, nós estamos na realidade que foi criada por Lúcifer, que é a realidade de dualidade. Existe a realidade da fonte, que é a realidade da unidade com a fonte. E a terceira realidade seria, o livre-arbítrio existe só nessa realidade de dualidade, e a terceira realidade seria a fusão dessas duas realidades, onde haveria o livre-arbítrio, só que sem a dualidade. A gente estaria unido com a fonte, mas ainda continuaria com o livre-arbítrio. Seria uma nova realidade, a terceira realidade, que graças a um experimento siriano, porque os sirianos amam muita gente, começou isso com o nascimento de Jesus, esse experimento siriano, agora finalmente isso pode vir a se tornar realidade, vai vir a acontecer, essa terceira realidade. Mas isso quem fala é o Drunvalo Melquisedeque no livro dele, que ele recebe essas mensagens através de canalização, né? Super legal que você pôs isso no livro, né? As pessoas vão, de certa forma, olha, a gente só tem 1 minuto restante, peraí, quase 2. E cai, né? Depois de uma hora Melissa, cai. fala onde está teu livro para as pessoas procurarem, para quem não teve oportunidade de fazer essa leitura. Está disponível na Amazon. Por enquanto, só busque na Amazon. Tanto no Kindle ou como o livro físico também, né? O livro físico também e Kindle. Ah, legal. Melissa, eu quero te E agradecer. Não, pode falando. Que eu só e tô com logo, medo logo de vai cortar. sair o segundo livro, 3.338, A Revolução Cibernética. Vai sair logo, logo, vai ser publicado. Eba, vamos todo mundo já na expectativa já desse segundo. Que legal, Melissa. Estou muito feliz de falar com você. Uma pena que 1 hora ainda é muito pouquinho, né, para falar tantos temas e tantas coisas que a gente tem, que, enfim, tem no documentário, tem no livro, tem em vários lugares. E só tenho a te agradecer e parabéns pelo livro, eu gostei muito. Espero realmente que muitas pessoas assistam de verdade. E é isso, gente.
Vocês têm mais alguma? Obrigada a todo mundo pelo carinho. Estou Obrigada louca para pelas ler livro. mensagens. Leia assim. É isso aí, gente. Então, um abraço, Melissa. Obrigada, Rebeca, pelo Imagina, convite. Adorei te imagina. conhecer. Também. Legal. E Então, fiquem todos com Deus.